Olá, amigo advogado, advogada e acadêmicos. Antes de dar início à nossa aula, vim aqui lembrar os senhores e trazer uma notícia. Já se inscreveram no nosso canal? Já ativaram o ícone de notificações? Ainda não? Então faça agora, antes do começo da aula. Se inscreva no canal, ative o ícone de notificações, para que os senhores tenham sempre notícias atualizadas do nosso canal, bem como novas videoaulas que serão postadas. Além disso, também se inscreva no nosso canal do Facebook e nos siga no Instagram. Boa aula! Alguém não está nessa tela? Então agora, assim, se eu perguntar quem está, vai todo mundo falar sim. Então eu quero que verifique quem não está nessa tela, quem não conseguiu chegar nessa tela. Beleza, Eric, não precisa colocar. Bom, você estava com dificuldade, pelo menos você está certo já. Alguém aqui não conseguiu? Todos estamos juntos aqui? Se todos nós estamos juntos, então vamos lá. Primeira parte, deem o seu nome e o número do seu RA. Então coloque o seu nome. E depois coloque o número do seu RA. O meu vai ser fictício, tá? Entrou agora. Precisa entrar dentro da sala de aula do Classroom logado com o e-mail institucional da São Judas. Porque se quem entrou na minha sala e pediu autorização, quer dizer que não está logado. Então precisa que você logue para fazer essa atividade com a gente. Todo mundo passou essa parte? Ok? Então quem não conseguiu, fala não. O sim eu não vou pedir resposta, porque vai todo mundo colocar sim, tá? Então, de quem está assistindo a aula, conseguiu chegar nessa tela? Conseguiu preencher essas duas informações? Quem não conseguiu? Todos conseguiram. Ok, vamos para a próxima etapa então. Que agora vem a questão, tá? Então, aqui é tudo exemplificativo, tá? A gente não tem cunho avaliativo de tirar nota, etc. Tá bom? Então vamos ver a primeira questão e aí a gente vai responder essa questão, tá? Durante o período de intenso calor, o condomínio do edifício X, por seu representante, adquiriu junto à sociedade empresária equipamentos aquáticos, peças plásticas recreativas próprias para o uso em piscinas, produtos com material atóxico. Na primeira semana de uso, os produtos soltaram gradualmente sua tinta na vestimenta dos usuários, o que gerou apenas alguns problemas estéticos. Na medida em que a pigmentação era atóxica e podia ser removida facilmente das roupas dos usuários por meio de uso de sabão. O condomínio do edifício X, por seu representante, procurou você, como advogado, buscando orientações para receber de volta o valor pago e ser indenizado pelos danos morais suportados. Nesse caso, cuida-se. Então, vamos verificar aqui, primeiro, se existe algum defeito ou vício, isso é importante, tá? Fato do produto ou vício do produto, e verificar se esse sujeito é consumidor ou não. Tá? Então, nós vamos responder aqui, nós temos quatro alternativas, e a gente vai clicar qual aquela que a gente acha que é correto. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou deixar vocês 10 minutos para vocês lerem a questão de novo, analisarem a alternativa, tá? E aí, daqui a uns 10 minutos, eu chamo vocês novamente, né? Eu estou aqui, quem quiser fazer pergunta no microfone também pode, tá? Para a gente responder junto e indicar o porquê que está certo, o porquê está errado. Tá bom? Olha lá.
Estamos aqui, então, de novo. Durante o período de intenso calor, o condomínio do edifício X, por seu representante, adquiriu junto à sociedade empresária equipamentos aquáticos, peças plásticas recreativas próprias para o uso em piscinas produzidas com material atóxico. Na primeira semana de uso, os produtos soltaram gradualmente sua tinta na vestimenta dos usuários, o que gerou apenas problemas estéticos, na medida em que a pigmentação era atóxica e poderia ser removida facilmente das roupas dos usuários por meio de uso de sabão. O condomínio do edifício X, por seu representante, procurou você como advogado buscando orientações para receber de volta o valor pago e ser indenizado aos danos morais suportados. Cuida-se. Então, deixa eu ver aqui, alguém está me perguntando. Professor, não tenho acesso, achei que tinha. Carolina Souza Freire. Só um minutinho que eu vou ver para você agora. Carolina Souza Freire, você está na minha sala. Você não consegue acessar o Classroom, é isso? Você não sabe sua senha? Tá, Carolina? Se você acessar o Classroom, é só você procurar a turma. Ok. Então, vê se você consegue acessar agora aí, tá? Então, olha lá. Só um minutinho, Eric. A gente está tentando ajudar todos. Então, você, como advogado, foi procurado pelo representante do condomínio para passar orientações para ele, tá? Então, vamos lá. Neste caso, cuida-se de fato do produto, sendo exclusiva a responsabilidade civil da sociedade empresária, respondendo pelo evento ou fabricante das peças, não cabendo indenização de danos extrapatrimoniais por ser o condomínio pessoa jurídica que não sofre essa modalidade de dano, né? Então a gente vai olhar o quê? É fato do produto, logo eu estou pensando em defeito, ou será que isso é vício do produto, né? Então isso é fato do produto ou é vício do produto? Lembra que fato do produto é sinônimo de defeito. Vício do produto quer dizer que ele tem algum problema, mas não afeta a nossa saúde, não afeta a nossa integridade física. Então, defeito afeta a nossa integridade física, a nossa vida, a nossa incomunicabilidade física, da segurança, e o vício não afeta. Ele apenas afeta as relações econômicas, ou seja, você comprou um produto, esse produto tem um vício, você quer a devolução do dinheiro porque ele não está atingindo a expectativa que eu tinha, tá? Então, olha lá, a alternativa 1 é fato do produto, defeito. Então, isso é um vício ou é um defeito, né? Essa soltando tinta, mas é atóxico, ou seja, não é produto tóxico que causa danos à saúde do consumidor. Ele apenas está estragando as roupas dos usuários, porém não está esse dano, ele é um dano que dá para ser reparado, dá para ser consertado limpando as roupas. Mas isso não quer dizer que o produto, no caso, esse material de piscina, não causa danos à saúde. Ele simplesmente está fazendo o quê? Ele está gerando essa impropriedade porque ele está soltando tinta, tá? Então ele não é um defeito, o pessoal está colocando aqui, é isso mesmo, ele é um vício. Então a alternativa 1 fica errada, porque fato do produto é defeito. Então não é fato do produto, tudo bem? Por isso que a gente tem essa primeira parte está errada. Sendo excluída a responsabilidade civil da sociedade empresária, respondendo pelo evento apenas o fabricante. O defeito, o comerciante, quando identifica, se exime de responsabilidade, ficando o fabricante apenas responsável. Então, defeito, se isso fosse um defeito, essa continuação da resposta estaria correta
se a pergunta falasse que ele identificou o fabricante, tá? Então, aqui ele não identificou o fabricante também. Então, continua errada. Não cabe indenização por danos extras patrimoniais por ser o condomínio pessoa jurídica. Direito civil, vocês vão, quem lembrar, quem não lembrar, a gente comentou sobre isso também. Pessoa jurídica sofre dano moral. Então, no caso, toda essa alternativa está errada, porque é defeito, não houve a identificação do fabricante, tá? E cabe indenização de dano moral pelo condomínio. Então, essa questão está totalmente errada. Vamos para 2. A segunda alternativa, perdão. Inaplicabilidade do CDC, haja vista a natureza da relação jurídica estabelecida entre o condomínio e a sociedade empresária. Então, inaplicável CDC. Aplica-se o CDC na relação entre pessoas jurídicas? Então, isso é a primeira parte dessa questão, dessa alternativa. Aplica-se ou não o CDC em relações que envolvem pessoas jurídicas? Por quê? Pessoa física, as teorias lá de conceito de consumidor, né, destinatário final, a pessoa jurídica, a pessoa física, a gente tem uma presunção, né? Ele é consumidor porque ele é o destinatário final daquele produto ou daquele serviço. E a pessoa jurídica é destinatário final, ou seja, ela é a última pessoa que vai consumir aquele tipo de produto ou aquele tipo de serviço? Então, aqui no nosso exemplo, na nossa questão o condomínio está comprando essas peças, né, esses equipamentos de piscina, mas quem está usando é o condomínio ou é os condôminos? Como são os condôminos, ele não é o destinatário final. Se ele não é o destinatário final, é inaplicável a relação de consumo para esse caso? Né? Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor? Né? Então, olha lá, Carolina. Essa é a questão nossa, Carolina. Temos que lembrar das teorias. Qual é a teoria que a gente tem aplicada por direito? Né? É a teoria finalista? Sim. Consumidor é o destinatário final. Mas nós vimos lá a teoria finalista mitigada. O que é a teoria finalista mitigada? Mesmo ele não sendo o destinatário final, ele é vulnerável. O que é ser vulnerável? Ele não está afastado do CDC porque ele tem características de consumidor. Ele é vulnerável. Então, se ele é vulnerável, eu tenho que enquadrá-lo também como relação de consumo. Então, a primeira parte está errada. Por quê? Porque é aplicável, sim, para esse nosso exemplo, a aplicação do CDC, tá? Então, nós vamos aplicar o CDC na nossa questão aqui, mesmo o condomínio não sendo destinatário final pela teoria mitigada, tá? Continuando, cabendo a responsabilização civil com base nas regras do Código Civil e incabível pleitear danos morais por ter o condomínio a qualidade de pessoa jurídica. Então, essa questão está totalmente errada, porque é aplicável o CDC sim, e é cabível a indenização de danos morais para o condomínio, porque ele, pessoa jurídica, pode ter direito, aliás, pode não, tem direito à indenização de danos morais. Então, essa alternativa 2 também está totalmente errada. Tudo bem, Carolina? Então, pessoa jurídica pode sim ser consumidora, pode ter aplicação do CDC pela teoria mitigada, teoria finalista mitigada. 3. Aplicabilidade do CDC, somente por meio de medida de defesa coletiva dos condôminos, cuja legitimidade será exercida pelo condomínio, na defesa dos interesses a título coletivo. Quem adquiriu esse serviço? Desculpa, quem adquiriu esse produto? Foi o condomínio ou foi os condôminos? Então, a relação jurídica é entre sociedade empresária e o condomínio. Condomínio é pessoa jurídica, ele tem personalidade jurídica, tá? Então, se ele vai demandar por interesse próprio, não por interesse dos condôminos.
tá? Em nome dos condôminos, tá? Como defesa coletiva. Então, a primeira parte estaria correta. Aplicabilidade do CDC. Mas daqui para frente começa a ficar errado. Somente por meio de medida de defesa coletiva. Não, não. O condomínio tem personalidade própria. Tudo bem? Então, ele defende os interesses dos condôminos, óbvio. Mas ele tem personalidade jurídica própria. Ele sofre dano moral, ele tem titularidade patrimonial, ele tem titularidade processual. Então, ele vai demandar por interesse dele. O condomínio adquiriu um produto que solta pigmentação nas roupas dos condôminos, dos usuários. Tá? Então, ele é consumidor, ok, mas não para defender interesses dos condôminos. Tudo bem? Para defender interesse próprio, interesse desse produto que ele comprou que está com vício. Então aí fica a nossa questão, a terceira parte, a terceira alternativa está errada, e a gente fica na alternativa 4. Vício do produto, sendo solidária a responsabilidade da sociedade empresária e do fabricante das peças. Por que solidariedade? Por que eu vou responsabilizar o comerciante e também o fabricante? Bom, primeiro, ele não identificou quem é o fabricante, tá? E segundo, no vício, o comerciante não se exclui da responsabilidade que nem no defeito. No defeito, ele é excluído da responsabilidade quando ele indica quem é o fabricante. No vício, ele não exclui a responsabilidade. Ele continua sendo responsável por por esse dano ou por esse vício aparecido dentro do produto, tá? Então, ele continua sendo responsável. Se ele continua sendo responsável, então a solidariedade entre eles existe. Tudo bem? O condomínio X é parte legítima para ingressar individualmente com a medida judicial por ser consumidor, segundo a teoria finalista mitigada. Então, essa é a nossa resposta que nós vamos marcar aqui, ó. Vício do produto, sendo solidária a responsabilidade da sociedade empresária e do fabricante das peças, tá? Porque no vício não se exclui a responsabilidade do comerciante, quem vendeu as peças. Tudo bem? Então, os dois vão responder pelo vício desse produto. Tá bom? Não estamos falando de prazo. Só estamos falando, por enquanto, de responsabilidade. Ok? Alguém não conseguiu responder essa questão 1? Tá? Eu vou perguntar quem não conseguiu, para a gente não colocar todos os OKs aqui, mas tudo bem, pode colocar. Né? Mas eu queria saber quem não respondeu, quem ficou com dúvida nessa questão. Todos responderam, pelo visto. Juliana, tem alguma dúvida, Juliana? Se quiser fazer pelo microfone, pode fazer, porque está todo mundo desligado. Então, quem quiser fazer pergunta, abre o microfone e faz a pergunta. Às vezes não quer, é um texto muito grande para digitar no chat. Então, o chat fica bom para a gente se comunicar com esses ok, tudo em ordem. Agora, quem quer fazer pergunta, vê se não tem ninguém perguntando, abre o microfone. Ok, vamos lá, Juliana. Responsabilidade, tá? O que fala o nosso código? Né? Então, seria legal, quem não está, pode pegar agora, também ajuda a gente, tá? O Código de Defesa do Consumidor na mão. Seria bacana quem tivesse isso, tá? Então, se a gente pegar aqui o código, o artigo 13 do Código de Defesa do Consumidor coloca: o comerciante é igualmente responsável. Tudo bem? Então, como ele é igualmente responsável, ele responde junto com o fabricante, tá? Então, como ele não identificou quem é o fabricante, tá? Porque no nosso exemplo, na pergunta, ele não fala isso. Ele fala que foi vendido produtos, pronto, não fala que foi identificado o fabricante, tá?
Então, como ele não identificou o nosso fabricante, ele responde também por esses vícios do produto, tá? Então, se você pegar, olha lá, artigo 19, os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de quantidade do produto, sempre que respeitadas as variações. Então, eles também respondem, tudo bem? Então, ele vai responder por esse produto, tá? Então, como é um vício, o artigo 18 chama todos e o 19 fala que os fornecedores respondem também. E o artigo 19 fala os comerciantes quando fala fornecedores, tá? Então, você diretamente vai responder pelo vício, tanto fabricante quanto quem comercializa. Ok, Juliana? Por isso que essa questão é essa a correta, tá bom? Vamos fazer a segunda questão agora. E aí vocês vão ter um tempinho para analisar e responder. E aí a gente vai comentar cada uma delas de novo, tá? Olha lá. Mara adquiriu diretamente pelo site do fabricante o creme depilatório Belly et Belly, da empresa Bela Cosméticos Limitada. Antes de iniciar o uso, Mara leu atentamente o rótulo e as informações e as instruções, essas unicamente voltadas para a forma de aplicação do produto. Assim que iniciou a aplicação, Mara sentiu queimação na pele e removeu imediatamente o produto, mas ainda assim sofreu lesões nos locais de aplicação. A adquirente, Mara, entrou em contato com a central de atendimento da fornecedora, que lhe explicou ter sido uma reação alérgica provocada por uma característica do organismo da consumidora, o que poderia acontecer pela própria natureza química do produto. Não se dando por satisfeita, Mara procurou você como advogada, a fim de saber se é possível buscar a compensação pelos danos sofridos. Nesse caso de clara, relação de consumo, assinale a opção que apresenta a orientação a ser dada à Mara. Então você vai verificar o caso e vamos verificar qual dessas alternativas nós temos dentro do Código de Defesa do Consumidor, tá? Eu vou dar 20 minutos para vocês lerem com calma, verificarem a alternativa, marquem qual vocês acham correta, não precisa passar para mim aqui no chat, tá? E aí a gente vai acompanhando essas questões, tá bom? Enquanto a gente aguarda, alguém não conseguiu fazer o login? Conseguiram? Quem não conseguiu, põe no chat, tá? Quem conseguiu não precisa responder. Alguém aí não conseguiu fazer ainda? Posso sim, Carolina. No nosso primeiro slide, nós tínhamos já a indicação da doutrina, tá? Mas nós temos a obra do professor Risato Nunes, tá? Curso de Direito do Consumidor, editora Saraiva. Tá? Então você pode consultar ele, porque ele é bem bacana, é uma linguagem bem acessível para vocês. Então, Juliana, vou dar uns 20 minutos, tá? Para cada um ler com calma cada alternativa, analisar, veja que o problema dá resposta para vocês, tá? Tem detalhes na pergunta que vai auxiliar muito vocês na resposta, então leia com cuidado e vamos ver as alternativas, tá bom? Mara adquiriu diretamente pelo site do fabricante o creme depilatório Belli et Belli, da empresa Bela Cosméticos Limitada. Antes de iniciar o uso, Mara leu atentamente o rótulo e as instruções, essas únicas voltadas para a forma de aplicação do produto. Assim que iniciou a aplicação, Mara sentiu queimação na pele e removeu imediatamente o produto, mas ainda assim sofreu lesões nos locais de aplicação.
A adquirente entrou em contato com a central de atendimento, que lhe explicou ter sido uma reação alérgica provocada pelo organismo da consumidora, que poderia ocorrer pela própria natureza química. Não se dando por satisfeita, Mara procurou você para pedir a compensação dos danos. Nesse caso de clara relação de consumo, assinale a opção correta. Bom, vamos ver a primeira. Poderá ser afastada a responsabilidade civil do fabricante se essa comprovar que o dano decorreu exclusivamente da reação alérgica da consumidora, fator característico daquela destinatária final, não havendo assim qualquer ilícito praticado pela ré? Então, vamos primeiro pensar aqui. Nós temos aqui um defeito ou um vício. Vamos começar a entender daqui, né? Defeito ou vício. Então, aqui eu tenho um produto que no momento que eu estou consumindo ele, ele está me causando um dano físico, ou seja, lesões na pele. Isso aí, defeito. Então, vamos primeiro entender isso, defeito. Segundo, direitos básicos do consumidor. Nós vimos lá os princípios e os direitos básicos. Um deles, a informação. Então, nós vamos verificar o seguinte: reação alérgica, para a gente dizer que é culpa exclusiva do consumidor, tanto o defeito quanto o vício, dá para afastar a responsabilidade civil do fabricante? Dá. Na culpa exclusiva do consumidor. Então, aqui, nós temos culpa exclusiva do consumidor, ou seja, é um problema alérgico da consumidora. Esse produto não tem defeito. Então, isso é importante para nós. Será que esse produto tem defeito? Tá? Então, vamos pensar aqui agora. O que o rótulo fala? Quais são as informações dadas pela fabricante sobre esse produto? E eu vou grifar para vocês, olha lá. Leu atentamente apenas para as instruções de uso. É isso aí, Juliana. Então, a falha na informação tornou esse produto defeituoso. Logo, se houve falha na informação, ou seja, ele não passou a informação advertindo que os consumidores teriam esse problema de alergia e diriam quais eram as alergias, nós temos uma questão que não exclui a responsabilidade. Então, essa primeira informação está errada, porque ela não vai excluir a responsabilidade. Tudo bem? Vamos para a segunda. Existe a hipótese de culpa exclusiva da vítima, na medida que o CDC descreve que os produtos não colocarão em risco a saúde e a segurança do consumidor, excetuando aqueles cuja natureza ou fruição sejam extraídas a previsibilidade, a possibilidade de risco, perceptíveis pelo homem médio, direito básico do consumidor, a informação. Então, tinha que ser alertado o consumidor que esse produto traz reações alérgicas. Não trouxe, o rótulo só trouxe a forma da aplicação. Então, essa também fica errada. A outra, o fornecedor está obrigado necessariamente a retirá-lo de circulação, por estar presente um defeito no produto, tá certo? Sob pena de prática de crime contra o consumidor. Essa informação, ela não está errada no CDC. O problema dela é, Mara procurou você para saber a possível busca de compensação de danos. Ela não quer perguntar para você se esse produto tem que ser retirado imediatamente de comercialização, de circulação, tá? Ela não veio buscar essa informação para você. Então, essa alternativa, ela estaria certa se a pergunta falasse: como advogado do IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor, como advogado do PROCON, como advogado do Ministério, advogado não, como promotor do Ministério Público. Então, percebe que aqui eu quero falar de ações coletivas. Não é a nossa, porque eu quero saber se Mara tem direito a buscar uma compensação de danos, porque existe ou não alguma coisa nesse produto, tá?
E aí você vai ficar com a próxima. Cuida-se da hipótese de violação ao dever de oferecer informações claras ao consumidor, na medida em que a periculosidade do uso do produto químico, quando composto por substâncias com potenciais alergênicos, devem ser apresentadas em destaque ao consumidor. Então, você, por não dar informação para o consumidor que aquele produto pode ter reações alérgicas, o seu produto é defeituoso pela falta de informação, porque ele é defeito, causa risco à saúde do consumidor. Então, nossa resposta correta é: cuida-se das hipóteses de violação ao dever de informação, tá? Isso está no artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor, tá? Que nós conversamos sobre ele dentro dos princípios básicos do consumidor. O direito à informação, que é o artigo 6º, inciso 3º também, tá? Informação adequada e clara sobre os produtos ou serviços, tá? Então, nós temos esses fundamentos legais dentro do CDC para respondermos essa questão, tá bom? Então, como faltou algo no rótulo, ou seja, não tinha informações no rótulo sobre essa questão de risco de alergia, né, dando informação clara quem seriam as pessoas que teriam esse risco, pelo menos dar uma previsibilidade disso, né? Eles têm como saber, porque o próprio problema fala para a gente, olha lá, entrou em contato com a central e essa explicou ter sido uma reação alérgica provocada por uma característica do organismo da consumidora. Então, ela sabia que aquele produto tem relação alérgica para os consumidores, alguns com algum tipo de, de reação, né, do seu próprio corpo, poderia ter essa reação. Então, eles sabiam, se sabiam, essa é a questão que fica correta para você dar orientação para a Mara sobre essa reação que ela teve na pele. Ok? Tudo bem, senhores? Conseguiram responder? Conseguiram achar essa resposta? Tá? Quem não achou essa resposta, pensou em outra resposta, que está aqui que eu expliquei. Se quiser que eu explique de novo, não tem problema, eu explico novamente, tá? Ou quem tem alguma dúvida sobre essas respostas, pode perguntar, abre o microfone para me perguntar, fica à vontade, tá? Hoje é o momento da gente realmente trocar essas informações, então pode abrir o microfone, mas de forma ordenada, né? Ninguém está me perguntando nada agora, abre o microfone, me pergunta, e a gente sana essa dúvida dessa questão. Tá? Ninguém tem dúvidas? Pelo visto não, né? Só coloca aqui quem tem dúvida, não precisa colocar sim e não, tá? Então só me põe aqui um feedback quem tem dúvidas. Se não tem, senhores, vamos fazer o seguinte. Na minha programação, nós vamos responder essas duas, aí nós temos essa aqui para responder e a outra que está no próximo formulário, tá? Vocês querem que a gente continue ou você quer que a gente dê um intervalo e a gente volta para responder essas questões? Senão a gente pode responder agora, não tem problema nenhum. Tá, então vamos continuar aqui, o pessoal está pedindo para a gente continuar sem problema, tá? Então vamos já para a questão 3, tá? E da questão 3 a gente responde, vamos analisar e de novo, vou dar 20 minutos para vocês analisarem as respostas e responderem, tá? Oswaldo adquiriu um veículo 0 km e ao chegar à casa verificou que o painel do veículo foi acionado a indicação de problemas ao nível do óleo. Ao abrir o capô, constatou sujeira de óleo em toda a área. Oswaldo voltou imediatamente à concessionária, que realizou uma rigorosa avaliação do veículo e constatou que havia uma rachadura na estrutura do motor, que por isso deveria ser trocado. Oswaldo solicitou um novo veículo, aduzindo que optou pela aquisição de um veículo 0 km por buscar um carro que tivesse toda a sua estrutura de fábrica.
A concessionária se negou a efetuar a troca ou devolver o dinheiro, alegando que isso não descaracterizava, não descaracterizaria o veículo como novo e que o custo financeiro de faturamento e outras medidas administrativas eram altas, não justificando por esse motivo o desfazimento do negócio. No mesmo dia, Oswaldo procurou você como advogado para orientá-lo. Então, assinale a orientação que você tem que apresentar para o, o Oswaldo sobre esse produto que ele comprou, no caso, esse veículo 0 km. Tá? Então, novamente. Então, Eric, a NADE, o consumidor não tem interesse de agir porque ele está falando. O que é interesse de agir? Processo civil, tá? É ir para a justiça, é isso mesmo, tá? Interesse de agir é um dos requisitos para você ter condições de ação, né? Então você tem que ter relação jurídica e você tem que ter a adequação e utilidade do processo. Ou seja, o processo vai ser útil para você, o processo vai chegar na finalidade, tá? Então, vai se falar aqui se houve ou não, se ele tem ou não interesse de promover uma ação, tá? Por causa de. E aqui na questão dele trata, por causa do prazo, né? Porque não está no prazo, ou seja, aqui é importante, nós vamos falar de prazo. Se ou no momento que ele constatou o vício, ele perdeu o prazo de reclamar ou não, né? Então aqui é importante ver isso, nessa questão D. A gente vai comentar ela mais a fundo. Mas esse interesse de agir quer dizer uma das condições da ação, tá? Ele pode entrar com uma ação judicial para discutir, no caso, está sendo falado aqui esse defeito, porque ele está no prazo, ou se ele não está no prazo, ele não tem mais condições de entrar com ação, né? Então, será que foi? Será que não foi? Então, a letra D trata um pouquinho isso. Ok? Então, vamos lá responder a questão agora. De novo, Oswaldo adquiriu um veículo 0 km e, ao chegar à casa, verificou que o painel do veículo foi acionado com a indicação de problemas no nível do óleo. Ao abrir o capô, constatou sujeira no óleo em toda a área e Oswaldo voltou imediatamente à concessionária. Realizou uma rigorosa avaliação do veículo e constatou que havia uma rachadura na estrutura do motor, que por isso deveria ser trocado. Oswaldo solicitou um novo veículo, aduzindo que optou pela aquisição de um veículo 0 km, por buscar um carro que tivesse toda a sua estrutura de fábrica. A concessionária se negou a efetuar a troca ou devolver o dinheiro, alegando que isso não descaracterizaria o veículo como novo e que o custo financeiro de faturamento de outras medidas administrativas eram altos, não justificando por aquele motivo o desfazimento do negócio. No mesmo dia, Oswaldo procurou você. Ok. Então vamos agora verificar qual é a orientação correta. Vamos ver a A. Aliás, antes de ver a A, é importante também, sempre nessas questões, verificar esse ponto. Nós estamos diante de um defeito ou de um vício? Porque, de novo, essas questões, ela trata para você essa questão, se é fato do produto ou se é vício do produto. Lembra que fato é defeito e o vício é vício, tá? Então, nós estamos diante de um vício ou de um defeito. Primeira questão bacana sobre nós, tá? Esses problemas que estão sendo apresentados no veículo, ele traz perigo à incolumidade física do consumidor, ou seja, vai causar danos ao consumidor na ordem física, integridade física, saúde, vai gerar algo nesse, ou apenas é um problema que aparece e que isso vai diminuir o valor daquele produto, né? Então nós temos que verificar se é defeito ou se é vício. Então, primeira ótica nossa é verificar isso. Olha lá, a Juliana acha que é vício, a Soraya coloca que é vício. E é isso mesmo, isso aqui é um vício, não é um defeito, tá? Então você pode ver que só com essa questão de vício e defeito, você já vai eliminar essa segunda alternativa e essa quarta alternativa, tá? Então vamos analisar elas para a gente verificar o porquê. Trata-se de fato do produto, vamos eliminar, não é defeito.
e o consumidor sempre pode exigir a imediata restituição da quantia paga sem prejuízo de perdas e danos. No defeito é verdade isso também, tá bom? Mas nós estamos falando de vício. Então, se nós estamos falando de vício, não é essa a resposta correta, tá? E a de baixo? Trata-se de fato do produto. Não é vício, então não é defeito. E o consumidor não tem interesse de agir, pois está no curso do prazo para o fornecedor sanar o defeito. Então, olha só que bacana. Lá no nosso defeito, nós vamos ter prazo para o fornecedor sanar esse defeito? Ou será que é no vício que nós vamos ter prazo para o fornecedor sanar o vício? Então, se você for pegar, o defeito não tem prazo. Então, o consumidor, no momento que o produto ele é defeituoso, tá? Ele causa risco à saúde, risco à integridade física, ele é impróprio para o consumo, então não tem prazo para sanar. Tá? Nós só falamos de prazo para sanar no vício. Então, se é um defeito, o consumidor tem interesse de agir. O que é interesse de agir? Que nem um colega perguntou lá, o Eric. É o direito de promover uma ação, e essa ação ela é adequada. Por que é adequada? Porque ele não tem prazo. Então, veja que ele, se for um defeito, o consumidor não tem prazo para reclamar. Já no vício, ele tem prazo. Tudo bem? Então, aqui, ele não tem prazo para reclamar. Já no vício, ele tem prazo. Tudo bem? Então, a gente tem agora uma questão, a primeira e a segunda estão erradas porque fala de defeito, não fala de vício. Então, vamos ver agora a primeira e a segunda. Cuida-se de vício do produto. Ok. E a concessionária dispõe de até 30 dias para providenciar o reparo. Faz-se que, ordinariamente, deve proceder o direito do consumidor de pleitear a troca do veículo. Tá? Essa resposta está correta? Sim, está correta. E por que ela está correta? Primeiro, porque é vício. E o vício tem prazo, 30 dias para sanar, tá? Agora, o consumidor pode, se a gente pegar o artigo 18, que é o que trata do nosso vício do produto, ele coloca para nós, parágrafo 1º, que ele tem 30 dias. Mas o parágrafo 3º deixa para nós que o consumidor pode fazer uso imediatamente de substituição, de pedir o dinheiro de volta, quando esse vício tiver substituição de partes viciadas que podem comprometer a qualidade e a característica ou diminuir-lhe o valor sensivelmente. Então, veja que quando você troca o motor, você perde a originalidade do veículo. Isso vai causar uma depreciação dele também. Se vai causar uma depreciação, o consumidor pode optar, inclusive, pela imediata troca. Tudo bem? Mas vamos ver se a terceira alternativa também tem alguma coisa que nos ajude ou já está errada. A evidente vício, ok, sendo subsidiária a responsabilidade da concessionária, devendo o consumidor ajuizar a ação de indenização por danos morais em face do fabricante. Aqui, senhores, é vício. No vício, se a gente olhar lá no artigo 19, tá? Ele vai dizer para nós que, como o fornecedor, o comerciante me vendeu um produto viciado, ele responde também por isso. Né? Então, ele não vai afastar a responsabilidade do fornecedor por vício. Tudo bem? Então, como ele não afasta a responsabilidade por vício, esse fornecedor também responde pelo vício do produto. Tá bom? Então, se ele responde, eu não vou afastar essa responsabilidade dele. Tudo bem? Tá? Então, a gente também tem a responsabilidade. Então, ela não é subsidiária, ela é solidária, devendo o consumidor ajuizar a ação de indenização por danos materiais em face do fabricante. Então, aqui o erro dessa terceira alternativa
há evidente vício do produto, tá certo? Sendo subsidiária, não, é solidária a responsabilidade da concessionária, quem comercializou esse produto para o consumidor, tá bom? Então, a resposta certa nossa é a letra A, né? A primeira alternativa nossa é a resposta certa. Tudo bem? Elisângela, o prazo é de 30 dias e não 90? Elisângela, aqui não confunde. Isso aqui é importante a sua pergunta, tá? Nós não entramos ainda, né, não foi objeto nosso, os prazos. Mas veja só que legal. O consumidor tem 90 dias para reclamar produtos ou serviços não duráveis. O fornecedor tem 30 dias para sanar o vício quando é reclamado. Então, é esses prazos que é legal você ter separado, que é: o consumidor tem prazo para reclamar? Tem. 90 dias produtos duráveis e 30 dias produtos não duráveis. E quando a gente vai falar de prazo para que o fornecedor venha sanar esse vício, tudo bem? O fornecedor no vício tem 30 dias para reclamar. Tudo bem? Então veja que aqui a gente tem essa característica de prazo. Tá bom? Então, separa só, Elisângela, os prazos. 90 dias é para o consumidor reclamar, né? E os 30 dias que nos importa aqui nessa questão é que o fornecedor tem para sanar o vício. Tudo bem? Eliseu, quer fazer uma pergunta também ou foi junto com a Elisângela? Ô, professor, eu tô com uma dúvida. Bom dia. Bom dia. No defeito, tá falando que, assim, é a falha de segurança decorrente do descumprimento do dever de qualidade, segurança que insere no produto ou serviço uma potencialidade danosa por ele normalmente não possuída, e assim inesperado para o consumidor. Isso. A rachadura no motor, ela não é uma falha de segurança que pode decorrer diretamente na segurança do consumidor? Então, cuidado com o poderá, tá? As questões nossas que envolvem principalmente questão de concurso, né, e as questões objetivas, você tem que ficar focado dentro do enunciado. Por que é importante isso? Aqui ele está dizendo, o painel, então o veículo está funcionando, e o painel indicou um problema no óleo. Ele verificou que estava com vazamento e levou isso para troca. Então, não houve ainda esse dano à saúde e à integridade física. Então, eu estou diante de um vício que pode ser sanado. Um defeito é quando esse produto, mesmo tendo esse defeito, eu não consigo sanar esse defeito sem que ele continue causando danos, tá? Então, só separa no enunciado, eu concordo com você, que um problema no óleo pode causar um certo dano ao consumidor, que inclusive pode causar dano à sua saúde. Mas o nosso enunciado não trouxe nenhuma indicação de que isso vai ficar que aconteceu um dano à saúde ou um dano à vida do consumidor. Ele apenas constatou que aquele produto que foi comercializado, que está com ele, tem alguma avaria. E essa avaria pode ser sanada? Pode. Então a gente está diante de um vício. Tá bom? Tudo bem, Eliseu? Entendi. Valeu, professor. Obrigado. Isabela, não ficou claro para mim a diferença de responsabilidade solidária e subsidiária. O que é responsabilidade solidária? É quando eu posso exigir que o vício seja sanado tanto do comerciante quanto do fabricante. Responsabilidade subsidiária quer dizer o quê? Primeiro eu tenho que buscar o fabricante, caso ele não venha a sanar o vício ou a devolver o dinheiro, ou seja, as medidas reparatórias que o consumidor tem direito, eu acionar posteriormente o comerciante que me vendeu esse produto, tá? Então, no nosso caso, nós não temos responsabilidade subsidiária do comerciante, que no caso é a concessionária. Nós temos uma responsabilidade solidária, tá? Então, nesse caso, a questão 3, né, a alternativa terceira aqui, ela fica afastada
Porque no vício do produto, tanto o comerciante quanto o fabricante respondem de forma solidária. Juliana, você colocou que também não entendi. Foi a pergunta da Isabela ou foi a do Eliseu? Isso. Então eu respondi da Isabela. Conseguiu entender a diferença? Isso. Sempre quando eu falo de vício, a responsabilidade é solidária. Tem como excluir do vício algumas situações em que esse consumidor não vai responder de forma solidária? Sim, nós temos. Eu vou até voltar ao slide nosso, que nós falamos sobre isso, tá? Para a gente poder sanar essa dúvida nossa de vício. Tá? Então, nós temos sim no Código de Defesa do Consumidor hipóteses que vão autorizar a exclusão desse vício. Tá? Então, deixa eu entrar nela aqui, que aí a gente pode recapitular essas questões nossas de vício. Caso fortuito, profissional liberal. Olha lá, aqui é onde começaria a gente a falar do vício. Então, a gente trouxe a responsabilidade objetiva, tá? Depois nós falamos que são solidários, porque o artigo 18, 19 e 20 traz, tá? Então, existe solidariedade entre eles, só que aí a gente tem algumas exceções. O 18, parágrafo 5º, que fala de produtos in natura, então eu não vou responsabilizar o fabricante, só quem está fornecendo, porque não identifica o produtor. E eu tenho a segunda, quando o vício é de quantidade. Eu também não vou responsabilizar o fabricante, porque a pesagem foi feita pelo comerciante, tá? Então eu tenho essas duas exceções para afastar o fabricante, porque aquela qualidade, aquele produto, ele deixa o comerciante como responsável. Então, a regra geral nossa, no vício, é que o fornecedor responde de forma solidária. Todos respondem por esse vício. Tá bom? É confuso mesmo, Juliana, porque assim, e veja, aqui é você trabalhar uma tabela, né? Se você puder mentalizar isso no seu estudo, no produto, o artigo 12, né, no defeito do produto, ele indica para nós quem são os responsáveis e depois chama o comerciante, porém, possibilitando que ele se exclua da responsabilidade no defeito. No vício, eu não tenho essa excusa do comerciante, porque é um vício de qualidade e um vício de quantidade. Tá? É um vício de ordem econômica. Não é um defeito na saúde, não é um defeito que traz essa incomunicabilidade de segurança e de qualidade. Aqui eu estou pensando na quantidade e no valor. A condição é econômica. Então, o comerciante responde junto com o fabricante ou com quem forneceu, tá? Então, só separar. Produto, responsabilidade do fabricante, produtor, importador e, excepcionalmente, do comerciante, se ele não indicar quem é o fabricante, se não tiver identificação clara, tá? É só você olhar lá no artigo 13, que ele vai trazer para você como que o comerciante se afasta dessa responsabilidade, tá? Porque ele fala de defeito do produto, tá? Então é a forma que ele vai se afastar. Mas quando a gente fala de vício do produto, que é o artigo 18, que é o artigo 19, ele, fornecedor, responde junto com o fabricante, tá? Com quem distribuiu. Então aqui você vai ter essa separação. Por isso que é importante, nos exercícios nossos que vocês estão vendo aqui, você primeiro separar se é defeito ou vício. Defeito tem um regramento de responsabilidade.
Vício tem outro regramento de responsabilidade. Tá bom? Professor, Pode falar. então a responsabilidade no caso de vício é sempre solidária, com exceção no parágrafo 5º do artigo 18 e no parágrafo 2º do artigo 19, né? Perfeito, exatamente. E só para confirmar, responsabilidade solidária é quando o fabricante e o comerciante respondem? Respondem no mesmo patamar. Então, eles, Sim. quando o consumidor quiser reclamar sobre esse vício, ou seja, dizer eu tenho um vício daquele produto, eu estou reclamando para os dois, tanto para o fabricante quanto para o comerciante. E os danos que forem causados para esse consumidor, que são as medidas reparatórias, né? Por exemplo, devolução do valor que ele pagou, e os danos que eventualmente pode ter causado isso ao consumidor, tanto o comerciante quanto o fabricante respondem por esse dano. Ok? Entendi, professor, obrigada. Imagina. A Estela, então a responsabilidade subsidiária seria nos casos das duas exceções, certo? Não. Veja, Estela, essas responsabilidades em exceção que a gente traz, ó, primeira exceção, fornecimento de produto in natura sem identificação do produtor. Então, quando você vai vender lá um produto, lá no mercado, banana, maçã, você vai responsabilizar quem está comercializando para você. Tá? Então, não é uma responsabilidade subsidiária. Na responsabilidade subsidiária, está dizendo para nós o que é subsidiário. Primeiro responde o devedor principal, para caso o devedor principal não cumpra, eu responsabilizar o segundo. Isso é responsabilidade subsidiária. Aqui as exceções está trazendo o quê? Eu não tenho solidariedade. Somente o comerciante responde. Do artigo 18, parágrafo 5º, tá? E quando é um vício de quantidade dos padrões oficiais, ou seja, você pesou de forma errada, né? Ou com o fornecedor imediato, ou comerciante, somente ele vai responder por esse vício. Tá? Então, não é uma hipótese de responsabilidade subsidiária. Porque se fosse subsidiária, você iria responsabilizar o comerciante e o fabricante ou o produtor. Não é. As exceções do artigo 19, parágrafo 2º, e as exceções do artigo 18, parágrafo 5º, trata apenas do produto que não tem do vício do produto que não tem identificação. E nesse caso, quando a pesagem é feita pelo fornecedor, no caso o comerciante. Tá? Então, essas duas hipóteses não vão ser subsidiárias. Nós estamos falando de uma responsabilidade única do comerciante. Ou seja, afasta a solidariedade do fabricante e só o comerciante que responde por isso. Tá bom? Ok, Estela, entendeu? Tranquilo, senhores? Então, vamos tirar aqui o nosso slide para continuarmos as nossas questões. Então, fica essa primeira alternativa como correta, tá? Primeiro bloco, então, de questões a gente passa. Clica aqui em próximo para a gente ir para as próximas questões. Então, vamos para as próximas questões nossas agora. Antônio desenvolve há mais de 40 anos atividade de comércio no ramo de hortifruti. Seus clientes chegam cedo para adquirir verduras frescas, entregue pelos produtores rurais da região. Então, Antônio é comerciante. Antônio também vende no varejo, com pesagem na hora, grãos e cereais adquiridos em sacas de 30 quilos, de uma marca muito conhecida e respeitada no mercado. Determinado dia, a cliente Maria desconfiou da pesagem e fez a conferência na sua balança caseira, que apontou suposta divergência de peso. Procedeu com a imediata denúncia junto aos órgão oficial de fiscalização, que confirmou que o instrumento de medição do comerciante estava com problema de calibragem e que não estava auferindo segundo padrões oficiais, gerando prejuízo aos consumidores. A cliente denunciante buscou ser ressarcida pelo vício de quantidade dos produtos. Com base na hipótese sugerida, assinale a alternativa correta, tá? Então, aqui é algo de peso,
Então, vamos verificar aqui como é que vai ser essa responsabilidade, tá? Vou dar para vocês aí, de novo, uns 10 minutos, analisem, vejam as alternativas e a gente já volta para responder, tá bom? Eu estou aqui, quem quiser falar com... Todo mundo ok? Ótimo. Então, vamos lá. Vamos ler de novo. Antônio desenvolve há mais de 40 anos atividade no comércio do ramo de hortifruti. Seus clientes chegam cedo para adquirir verduras frescas entregues por produtores da região. Antônio também vende a varejo, com pesagem na hora de grãos e cereais, adquiridos em sacas de 30 quilos, de uma marca muito conhecida e respeitada no mercado. Determinado dia, a cliente Mara desconfiou da pesagem e fez a conferência na sua balança caseira, que apontou suposta divergência do peso. Procedeu com a imediata denúncia junto ao órgão oficial de fiscalização, que confirmou que o instrumento de medição do comerciante estava com problemas na calibragem e que não estava oferindo segundo os padrões oficiais, gerando prejuízo aos consumidores. A cliente denunciante, né, no caso a Maria, buscou ser ressarcida pelo vício de quantidade do produto. Com base nessa hipótese, vamos analisar qual é a afirmativa correta. Então, vamos começar. Só um minuto. Então, vamos começar agora a tratar sobre essa resposta, qual que é a correta, qual que é a errada. Trata-se de responsabilidade civil solidária, podendo Maria acionar tanto o comerciante quanto o produtor. Então, vamos ler todas, porque, na verdade, a resposta, uma explicação vai responder todas. Trata-se de responsabilidade subsidiária, pois o comerciante só responde se os demais fornecedores não forem identificados. C. Trata-se de responsabilidade civil exclusiva do comerciante, na qualidade de fornecedor imediato. E D. Trata-se de responsabilidade civil objetiva, motivo pelo qual inexistem excludentes de responsabilidade. Tá? Então, vamos começar aqui. Na pergunta anterior, nós começamos a falar um pouquinho sobre isso e vamos retomar, né? A responsabilidade civil por vício do produto, ela é objetiva e solidária. Todos respondem pelos vícios que participam da cadeia de produção nossa. Voltando aqui para o nosso slide, para vocês poderem ver, tá? Por que não? A nossa responsabilidade civil. Então, se nós formos fazer a regra geral, olha lá, são solidários. Todos que participam da distribuição e comercialização. Então, o vício do produto ou serviço, o serviço vai ser o 20, né? Então, a gente não precisa falar dele agora. Mas o nosso, o 18 e 19, fala de produto. Então, se eu tenho responsabilidade, se eu tenho esse vício, todos respondem. No 18, no artigo 19, todos respondem. Se todos respondem, quer dizer que ela é solidária. Ok, mas será que tem exceção? Então vamos ver se é o 18 que nos interessa. Produto in natura sem identificação clara do produtor. Não. Aqui ele até fala que é um produto entregue por uma marca renomada. Então ele fala quem é a pessoa. É um produto in natura, tá? Mas o problema não é o do parágrafo 5º, é o nosso 19. Tratando-se de vício de quantidade. Então, o artigo 19 fala do vício de quantidade, decorrente de peso não acompanhando os padrões oficiais, a responsabilidade será do fornecedor imediato, comerciante. Não vou responsabilizar o fabricante ou produtor. Então, a nossa resposta correta só pode ser a terceira, tá? Por que a terceira? Porque somente ela trata para nós da hipótese do parágrafo 2º do artigo 19. Então, vamos lá, vamos ler todas elas. Trata-se de responsabilidade civil solidária? Não. Por que não? Porque somente o comerciante ou fornecedor imediato é que responde. Trata-se de responsabilidade civil subsidiária? Também não, porque só o fornecedor imediato responde. Trata-se de responsabilidade civil exclusiva do comerciante na qualidade de fornecedor imediato? Sim. Então, essa é a alternativa nossa. E a última,
Trata-se de responsabilidade civil objetiva, motivo pelo qual inexistem excludentes? Não. Aqui eu tenho excludente para afastar a responsabilidade do produtor, né, de quem entregou aquele produto, e o erro é de pesagem, o vício é de quantidade da pesagem. É só do fornecedor imediato. Então, nossa resposta certa somente é essa terceira hipótese, que é a resposta certa dessa questão. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida nessa resposta? Veja que essa resposta, por isso que a Estela já respondeu rapidinho quando eu perguntei, porque na verdade a pergunta que a Estela me fez da nossa pergunta anterior, né, sobre a responsabilidade subsidiária do artigo 19, até abriu o áudio, me parece que era a explicação foi dada exatamente respondendo essa questão agora, tá? Então, é somente do fornecedor imediato a responsabilidade, no caso, o comerciante. Tudo bem? Todos responderam essa daqui, senhores? Ok. Então, estamos todos juntos aqui. Vamos para a última, e aí a gente encerra. Ah, encerra não, sem querer duplicou a pergunta, senhores, me perdoem. Ou não? Ah, não, é outra pergunta. Era automóvel, eu pensei que era outra pergunta. É a mesma pergunta, então é outra pergunta. Vamos lá. Franco adquiriu um veículo 0 km em novembro de 2010. Ao sair com o automóvel da concessionária, percebeu um ruído em todas as vezes em que acionava a embreagem para a troca da marcha. Retornou à loja e os funcionários disseram que tal barulho era natural do veículo, cujo motor era novo. 8 meses depois, ao retornar para fazer a revisão de 10.000 quilômetros, o consumidor se queixou de que o ruído persistia, mas foi novamente informado que se tratava de característica do modelo. Cerca de uma semana depois, o veículo parou de funcionar e foi rebocado até a concessionária, lá permanecendo por mais de 60 dias. Franco acionou o Poder Judiciário alegando vício oculto e pleiteando ressarcimento pelos danos materiais e danos morais. Considerando o que dispõe o Código de Defesa do Consumidor a respeito do narrado acima, é correto afirmar que, por se tratar de vício oculto, vamos ver o prazo, tá bom? Então, por se tratar de vício oculto, vamos ver como funciona esse prazo aqui para nós agora, tá bom? 10 minutinhos para vocês poderem responder essa questão e a gente já comenta sobre ela. Estela, você está certa. Esse tópico eu não coloquei para vocês ainda, tá? Então vamos fazer o seguinte. Peço desculpa para vocês. Realmente essa questão eu não abordei de forma aprofundada. Eu só passei para vocês os prazos de 90 dias e 30 dias, né? 90 dias bens duráveis e 30 dias bens não duráveis, tá? Essa questão é de outra turma, não é de vocês, me perdoem. Eu separei aqui um bloco de questões de consumidor, mas essa parte é para outra turma, tá? Tudo bem, Rafael, é só ler o código. Então, assim, vamos responder juntos, mas essa pergunta não é objeto da sua prova, tá? De vocês. Então, a gente só vai ver o teor da pergunta para a gente poder responder juntos aqui. Então, já vou começar a responder agora, mas essa matéria nós não lecionamos ainda, tá? Então, seria a nossa próxima matéria que nós não fizemos, que é prescrição e decadência, tá? Mas vamos lá falar sobre ela e a gente responde essa questão agora, tá? Mas ninguém é obrigado, vocês não são obrigados a responder ela de forma correta agora, tá bom? Então vamos começar primeiro. O que é vício oculto? Né? Um vício que aparece no produto posteriormente à entrega, ou seja, ele não é um vício de fácil constatação. Se a gente pegar o enunciado, Franco adquiriu um veículo 0 km em 2010. Ao sair da concessionária, percebeu um ruído, então, ou seja, é um vício de fácil constatação, o ruído existe, e ele, ao acionar a embreagem, voltou na loja e disseram que era um barulho normal. 8 meses depois, na revisão, ele disse que o barulho continuava e que isso era normal.
por causa do modelo. Uma semana depois, o veículo parou de funcionar. Não estou dizendo que é da embreagem, ele parou de funcionar. Então é outra causa, não é a mesma causa. Tudo bem? Foi rebocado até a concessionária, lá permanecendo por mais de 60 dias. Então, olha só que legal. Essa pergunta seria de vocês para falar o seguinte: verifiquei um vício, tudo bem? Esse vício tem que ser sanado, tá? Então, se eu vi que o veículo parou de funcionar, então o fornecedor tem que resolver esse vício, tá bom? Ficou lá mais de 60 dias, então ele tem que sanar. O meu questão é quanto tempo eu tenho para alegar um vício oculto. O carro parou de funcionar, então no momento que ele parou de funcionar, nasce o direito do consumidor de reclamar por esse vício, tá? Qual é o prazo que ele tem para reclamar? Se for um bem durável, 90 dias, se for um bem não durável, 30 dias, tá? Então, qual é a resposta correta, tá? Como sendo um vício oculto, o prazo começa a contar da retirada. Olha, ele tirou em novembro de 2010. Depois de 8 meses, ele fez a revisão. Então, teoricamente, seria perdido o prazo se o prazo começasse a contar do momento da retirada. Vício oculto é quando ele aparece. Então, essa alternativa 1 está errada. 2. O direito de reclamar judicialmente se iniciou no momento em que ficou evidenciado o defeito e o prazo decadencial é de 90 dias. Tá certo. Então, essa resposta é a nossa resposta correta, tá? O prazo decadencial é de 30 dias, contados do momento em que o veículo parou de funcionar, tornando-se imprestável para o uso. O motor parou. Ele não é imprestável por uso, ele pode ser usado ainda se trocar o motor, tá? Então, essa questão fica errada, primeiro, pelos 30 dias, e segundo, por ser imprestável. O consumidor franco tinha ainda o prazo de 7 dias. Também está errado, tá? É 90 dias o prazo, não é prazo para arrependimento. Nós já comentamos esse prazo nos direitos básicos do consumidor. O direito de se arrepender. Né? Ele pode se arrepender em até 7 dias do momento que ele recebe aquele produto, quando ele é comercializado por lojas virtuais. Compra por telefone, compra pela internet, tá? Agora, se ele comprou fisicamente, ele não pode reclamar em 7 dias, tá bom? Então, nossa resposta certa é essa alternativa aqui. Não clique em enviar ainda, espera um pouco, tá? Estamos fazendo juntos a atividade, ok? Então, vamos lá. Professor, pode explicar de novo? Não entendi. Tá, Estela, a gente não teve essa matéria aprofundada ainda, mas olha só. O que é vício aparente, o que é vício oculto? Vício aparente é aquele que o consumidor, no momento que ele está vendo o produto que ele adquiriu, ele consegue constatar. Então você percebe que a primeira parte da questão, ela fala de vício aparente, barulho na embreagem. Então é um vício aparente, ele ouve aquele vício. Se ele está ouvindo aquele vício, ele tem que ir lá reclamar. Tudo bem? Então, no momento que ele começou a ouvir o barulho, ele tem 90 dias para reclamar, porque veículo é um produto de bem durável, tá? O que é bem durável? É aquele que quando você está consumindo, ele não se destrói. Né? Bem não durável é aquele que quando você está consumindo, ele já começa a se destruir. Tudo bem? Então, você tem aqui o barulho do momento que o barulho apareceu. Tá? Então, é 90 dias da data que o barulho apareceu. A pergunta, a tônica dessa pergunta é que semanas depois o motor parou. Não foi a embreagem que continuou com barulho. O motor parou. Então, se o veículo parou e teve que ser rebocado, eu tenho agora um outro vício nesse produto. Tudo bem? Então, se eu tenho um outro vício, eu tenho agora o marco inicial para eu reclamar desse vício é do momento que ele apareceu, tá? Porque ele é um vício oculto. O carro parou de funcionar depois. Não foi quando eu tirei ele da concessionária, tá? Porque esse marco de prazo, nós vamos ter 2 marcos iniciais.
Um que é o marco quando eu tenho a entrega do produto, e o outro que é o marco quando o vício for oculto, né? Quando ele aparecer depois. Tá? Então, aqui eu tenho dois marcos diferentes. Então, a nossa resposta certa é a segunda questão, que é o marco de quando começou a contar esse prazo. Tudo bem? E ele, consumidor, aí vamos lá. A partir do momento que apareceu o vício oculto, ele tem 90 dias para reclamar. Se ele não reclamar em 90 dias, ele não tem mais o direito de reclamar sobre esse defeito que apareceu no produto. Tá bom? Estela, tudo bem? Só que esse tema, Estela, a gente vai se aprofundar depois, tá? Então aqui eu coloquei essa questão por engano, essa questão é para outra turma, mas vocês podem responder ela, nós estamos respondendo agora, né, para vocês sentirem como que será o formato da prova. Não esqueça de deixar o seu like e comentário sobre esse vídeo. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais.